leitora de hoje, ela vai nos permitir dar uma viajada pela literatura também. Apesar de que quase todos os livros que eu selecionei não são de ficção, Virginia Woolf dá para a gente, mesmo porque os livros, quase todos, não todos, mas quase todos, os mais recentes, estavam aqui por baixo. Eu selecionei Um Teto Todo Seu, mas aí eu fui pegar outros, e ao pegar outros, encontrei uma multidão. E resolvi fazer assim a nossa leitura hoje. Primeiro quero falar desse Um Teto Todo Seu. Quando eu li, há exatamente 40 anos, 1955, eu trabalhava nas emissoras de televisão. Já tinha trabalhado naquela época no TV Mulher, já tinha produzido tanto em São Paulo, como onde ele era feito, quanto já tinha mudado para Santa Catarina para dirigir o programa de lá, a sessão, era uma sessão regional. Fui para lá também, já tinha voltado de lá e estava fazendo um programa que tinha na TV Gazeta, São Paulo, Mulheres em Desfile. Então, eu vivia num lugar que era um lugar um tanto quanto... não tem. TV Mulher, a gente tinha gente interessante, Marta Suplicy, Xênia Beer, tinha gente interessante lá também. Bem, mas quando eu li esse livro, a coisa pegou para mim. Então, eu vou aproveitar para ler, vou dividir em 3 partes a nossa leitura. Vou ler a orelha, que eu acho que a orelha é bem sintética, para quem não conhece a obra, essa específica, Um Teto Todo Seu. Depois eu vou ler um fragmento desse aqui, mas eu vou ler um outro, que está em As Mulheres Devem Chorar, mas também está em Profissão para Mulheres e Outros Artigos. Então, vocês vão me permitir, porque, olha, quando eu vi, estava me perdendo na leitura hoje, ao visitar, eu gostei, ao visitar a mestra, né, Virginia Woolf. Eu sempre trabalhei com fluxo de consciência. Eu formei em letras, e na letras fiz iniciação científica. E na iniciação científica, trabalhei com Clarice Lispector. E com Clarice Lispector, eu trabalhei o fluxo de consciência, que é essas vozes, né? Esses fluxos, narrativas de processos. E então estudei muito, tanto Woolf como Joyce. Muito bem. Então eu vou ler primeiro a orelha, pedacinho só de nada. Um Teto Todo Seu. Este ensaio literário de Virginia Woolf, publicado em 1929, originou-se das anotações que a grande romancista inglesa organizou para 2 conferências que fez em estabelecimentos de ensino para mulheres em Cambridge, abordando a maneira como as circunstâncias atuam sobre o trabalho das mulheres escritoras e, de modo muito particular, a questão da sujeição intelectual da mulher. Um Teto Todo Seu na verdade, Agatha, bem-vindo. Um Teto Todo Seu na verdade, muito mais que um estudo sobre a mulher e a literatura, pois abrange vasta gama de ideias que, habitualmente arranjadas
para ilustrar o tema central, fala-nos de assuntos como literatura, filosofia, sociedade e vida. Desenvolvendo suas ideias de modo sedutor, Virginia Woolf observa que as primeiras escritoras encontram toda espécie de obstáculo a seu desenvolvimento intelectual, comentando que atualmente já podemos compreender melhor a razão pela qual, na época elisabetana, não existiu nenhuma escritora do valor de Shakespeare. Bem, essa foi a orelha. Agora eu quero ler um pedacinho do livro. Capítulo 1. Ai, peraí que eu vou pedir para a meia-lua ficar quietinha. Pronto. Mas dirão vocês, lhe pedimos que falasse sobre as mulheres e a ficção. O que tem isso a ver com um teto todo seu? Eu jamais conseguiria chegar a uma conclusão. Jamais conseguiria cumprir o que é, segundo entendo, o primeiro dever de uma conferencista, estender-lhes, após uma hora de exposição, uma pepita de verdade pura, para que aguardem entre as páginas de seus cadernos de notas e para sempre a conservem sobre o consolo da lareira. Acho isso genial, sabe? Genial. Tudo o que poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa de dinheiro e um teto todo seu, se pretende mesmo escrever ficção. E isso, como vocês irão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Ai, não. Olha, essa categoria pobre que a gente rejeita, subjetivadas que somos pelo liberalismo, pelo neoliberalismo, pelo ultraliberalismo, sabe? Ai, gente, essa vontade de nobreza que a gente tem, isso tudo me deixa aflita. Bem, então eu vou ler agora a terceira parte daquilo que eu preparei para nós. Eu vou ler a conferência toda, porque eu acho que o estilo, a temática, e vou dizer, eu trabalho com mulheres que escrevem. Todos os dias, minhas alunas pesquisadoras estão na luta. Agora mesmo, estou recebendo, desde domingo, que estou atrás de quem ainda não entregou, dos textos para os anais do 4º Congresso Artes Manuais na Academia. E as conversas são exatamente iguais às de 100 anos atrás, escritas por nossa querida Virginia Woolf. Aí vou ler. Quando a secretária de vocês me convidou para vir aqui, ela me disse que a sociedade de vocês está envolvida na questão do emprego para mulheres e sugeriu que eu falasse algo sobre minhas experiências profissionais. É verdade que sou mulher, é verdade que tenho emprego, mas que experiências profissionais eu tive? É difícil dizer. Minha profissão é a literatura, e nessa profissão há bem menos experiências disponíveis para as mulheres que em qualquer outra, com exceção do palco. Bem menos, quero dizer, que sejam específicas das mulheres, pois o caminho foi preparado muitos anos atrás. Muitas mulheres famosas e muitas outras desconhecidas e esquecidas vieram antes de mim
aplainando a cena e orientando meus passos. Assim, quando chegou a minha vez de escrever, havia pouquíssimos obstáculos materiais no meu caminho. Escrever era uma ocupação respeitável e inofensiva. A paz da família não era perturbada pelo arranhar de uma pena. Não exigia nada das economias da família. Por 10 shillings e 6 pennies, podia-se comprar papel suficiente para escrever todas as peças de Shakespeare. Se essa fosse a inclinação de nossa mente. Pianos e modelos, Paris, Viena e Berlim, mestres e mestras, não são necessários para uma escritora. O baixo preço do papel é naturalmente a razão pela qual as mulheres tiveram sucesso como escritoras antes de terem tido sucesso nas outras profissões. Mas quanto à minha história, é uma história muito simples. Basta imaginarem uma garota num quarto com uma caneta na mão. Ela só tem que mover a pena da esquerda para a direita, da posição das 10 para a posição de 1 hora. Então, lhe ocorreu fazer o que é, afinal, muito simples e barato. Enfiar um tanto daquelas páginas no envelope, colar um selo no canto e colocar na caixa de coleta da esquina. Foi assim que me tornei jornalista. E meu esforço foi recompensado no primeiro dia do mês seguinte. Um dia muito glorioso para mim, por uma carta de um editor contendo um cheque no valor de 1 libra, 10 shillings e 6 pennies. Mas, para lhe mostrar o quão pouco mereço ser chamada de uma mulher profissional, o quão pouco sei das lutas e dificuldades desta vida, devo admitir que, em vez de gastar aquela soma com pão e manteiga, aluguel, sapatos e meias, ou contas do açougue, saí e comprei um gato. Eu adoro isso. Um gato lindo, um gato persa, que muito cedo acabou por me envolver em amargas disputas com meus vizinhos. Eu gosto do estilo, sabe, um pouco sarcástico, irônico, essa coisinha de estar falando algumas coisas das entrelinhas, com aquela cara de sorriso. O que poderia ser mais fácil do que escrever artigos e comprar gatos persas com os rendimentos? Pergunta Virginia Woolf. Mas esperem um pouco. Os artigos têm que ser sobre alguma coisa. O meu, se bem me lembro, era sobre um romance escrito por um homem famoso. E enquanto escrevia essa resenha, descobri que, se fosse resenhar livros, eu teria que travar guerra com um certo fantasma. E aí vem um ponto que as minhas pesquisadoras alunas, até hoje, 100 anos depois, ainda pelejam. E o fantasma era uma mulher. E quando vim a conhecê-la melhor, dei-lhe o nome de o anjo da casa. Em alusão à heroína de um famoso poema. Era ela que costumava se pôr entre mim e minha folha de papel quando escrevia resenhas. Era ela que me incomodava e me fazia perder tempo e me atormentava tanto que, por fim, a matei. Eu adoro isso. Vocês que vêm de uma geração mais jovem e mais feliz podem não ter ouvido falar dela. Ouvimos, sim. Vocês talvez não saibam o que quero dizer com o anjo da casa. Eu a descreverei tão brevemente quanto possível. Ela era intensamente compreensível. Ela era imensamente encantadora.
Ela era absolutamente altruísta. Ela se destacava nas difíceis artes da vida em família. Ela se sacrificava diariamente. Se havia uma galinha, ela ficava com o pé. Se havia uma corrente de ar, sentava-se no local onde ela passava. Em suma, ela era constituída de tal forma que nunca tinha uma opinião ou vontade própria, sempre preferindo estar de acordo com a opinião ou a vontade dos outros. Sobretudo, não preciso dizê-lo, ela era pura. Sua pureza era supostamente sua maior formosura, seus rubores, sua suprema graça. Naqueles dias, os últimos da Rainha Vitória, toda a casa tinha seu anjo. E quando comecei a escrever, eu a encontrei já nas primeiríssimas palavras. A sombra de suas asas caiu sobre a minha folha de papel. Escutei o ruge-ruge de suas saias no quarto. Quer dizer, assim que pus a mão na caneta para resenhar aquele romance de autoria de um homem famoso, ela se esgueirou por minhas costas e cochichou. Minha querida, você é uma jovem mulher. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja boazinha, seja meiga, lisonjeie, iluda, use todas as artes e astúcias do nosso sexo. Nunca deixe que adivinhem que você pensa própria. Sobretudo, seja pura. Ai, ai. E ela como que guiava minha pena. Registro agora o único ato pelo qual reivindico algum mérito, embora o mérito se deva, na verdade, a alguns formidáveis ancestrais que me deixaram uma certa quantia de dinheiro, digamos, umas 500 libras por ano, de maneira que não precisei depender apenas da sedução para me sustentar. Voltei-me contra ela e a agarrei pela garganta. Fiz o que pude para matá-la. Minha desculpa, se tivesse que comparecer diante de um tribunal, seria que agi em legítima defesa. Se não eu tivesse matado, ela teria me matado. 100 anos depois, continua ela nos matando. Ela teria arrancado a alma de minha escrita. Ela teria arrancado a alma de minha escrita. Pois, como descobri, assim que pus a pena no papel, não se pode resenhar nem mesmo um romance sem que se pense por conta própria, sem que se expresse o que se pensa ser a verdade sobre as relações humanas, a moralidade, o sexo. E todas essas questões, segundo o anjo da casa, não podem ser tratadas livre e francamente pelas mulheres. Elas devem seduzir, elas devem conciliar, elas devem, para dizê-lo sem meias palavras, mentir se quiserem ser bem-sucedidas. Assim, sempre que percebia a sombra de sua asa ou a radiância de seu halo sobre a minha folha de papel, eu pegava o tinteiro e jogava nela. Ela custou a morrer. Sua natureza fictícia lhe foi de grande ajuda. É muito mais difícil matar um fantasma que uma realidade. Quando pensava que a tinha despachado, ela acabava por ressurgir sorrateiramente. Embora me vanglorie de tê-la finalmente matado, foi uma luta dura. Tomou-me muito tempo, que teria sido bem mais aproveitado na aprendizagem da gramática grega ou em viagens pelo mundo em busca de aventuras. Mas foi uma verdadeira experiência. Foi uma experiência em que todas as mulheres escritoras da época estavam sujeitas.
Matar o anjo da casa fazia parte do ofício de uma mulher escritora. Mas, continuando minha história, o anjo estava morto. O que restar então? Pode-se dizer que o que restar era algo simples e comum. Uma jovem mulher num quarto com um tinteiro. Em outras palavras, agora que tinha se livrado da mentira, aquela mulher jovem tinha apenas que ser ela mesma. Ah, mas o que quer dizer ela mesma? Quer dizer o que é uma mulher. Eu lhes asseguro, não sei. É linda demais. Eu lhes asseguro, não sei. Não creio que vocês saibam. Não creio que alguém possa saber até que ela mesma tenha se expressado em todas as artes e profissões que se oferecem ao talento humano. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais vim até aqui. Por respeito a vocês, que estão envolvidas em nos mostrar, por suas experimentações, o que é uma mulher, que estão envolvidas em nos fornecer, por seus fracassos e sucessos, essa importantíssima informação. Mas continua a história das minhas experiências profissionais. Deixa eu ver. Está acabando, gente. Recebi uma libra, 10 shillings e 6 pennies pela minha primeira resenha e comprei um gato persa com esse dinheiro. E então me tornei ambiciosa. Um gato persa está muito bem, eu disse, mas um gato persa não é suficiente. Tenho que ter um carro a motor. E foi assim que me tornei romancista. E é uma coisa muito estranha as pessoas nos darem um carro a motor por termos lhe contado uma história. É uma coisa mais estranha ainda que não haja nada tão delicioso no mundo quanto contar histórias. É bem mais delicioso do que escrever resenhas sobre romances famosos. Mas, se é para obedecer à secretária de vocês e lhe contar minhas experiências profissionais como romancista, devo lhes falar de uma experiência muito estranha que me aconteceu como romancista. E para entendê-la, vocês devem primeiro tentar imaginar o estado de espírito de uma romancista. Espero não estar revelando nenhum segredo profissional ao dizer que o maior desejo de uma romancista é ser tão inconsciente quanto possível. Ela tem que induzir em si mesma um estado de perpétua letargia. Enquanto escreve, ela quer ver os mesmos rostos, ler os mesmos livros, fazer as mesmas coisas dia após dia, mês após mês, de modo que nada quebre a ilusão em que se vive. De modo que nada possa perturbar ou inquietar os misteriosos farejos, tateios, ímpetos, arrebatamentos e súbitas descobertas daquele espírito tímido e ilusório, a imaginação. Suspeito que esse estado seja o mesmo dos homens seja o mesmo nos homens e nas mulheres. Seja como for, quero que vocês imaginem escrevendo um romance em estado de transe. Quero que vocês mentalizem uma moça sentada, com uma caneta na mão, a qual durante minutos, durante horas, na verdade, ela nunca mergulha no tinteiro. A imagem que me vem à mente quando penso nessa moça é a de um pescador mergulhado em sonhos, à beira de um lago profundo, com um caniço suspenso sobre a água. Ela deixava sua imaginação esquadrinhar, sem nenhuma censura, cada rocha, cada fenda do mundo que estão submersas nas profundezas de nosso ser inconsciente. Então veio a experiência que creio ser bem mais comum
às mulheres escritoras do que aos homens. A linha deslizou pelos dedos da moça. Sua imaginação saíra em disparada. Buscar as cavernas, as profundezas, os lugares escuros, onde dormita o maior dos peixes. E então houve um estrondo. Houve uma explosão. Houve escuma e confusão. A imaginação esbarra em algo duro. A moça despertou de seu sonho. Estava, na verdade, no estado que era o da mais aguda e difícil das aflições. Para falar sem rodeios, ela pensara em algo sobre o corpo, sobre as paixões, que eram impróprias para ela como mulher expressar. Os homens, disse-lhe sua razão, ficariam chocados. A consciência do que os homens dirão de uma mulher que fala a verdade sobre suas paixões a havia despertado de seu estado de inconsciência de artista. Não conseguia mais escrever. O transe tinha acabado. Sua imaginação não conseguia mais funcionar. Creio que esta seja uma experiência muito comum às mulheres escritoras. Elas são tolhidas pelo extremo convencionalismo do outro sexo. Pois, embora os homens claramente se permitam uma grande liberdade a esse respeito, duvido que percebam ou consigam controlar a extrema severidade com que condenam essa liberdade nas mulheres. Essas foram, pois, duas experiências muito genuínas que tive. Foram duas das aventuras da minha vida profissional. A primeira, matar o anjo da casa. Creio que resolvi. Ela morreu. Mas a segunda, dizer a verdade sobre minhas próprias experiências enquanto corpo, não creio ter resolvido. Duvido que alguma mulher já tenha resolvido isso. Os obstáculos que lhes são impostos são ainda imensamente poderosos e, contudo, muito difíceis de definir. Aparentemente, o que há de mais simples do que escrever livros? Aparentemente, que obstáculos se apresentam para as mulheres que também não se apresentam para os homens? Profundamente, o caso, creio, é bem outro. Ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a superar. Na verdade, creio, levará ainda um bom tempo até que uma mulher possa se sentar para escrever um livro sem se deparar com um fantasma a ser assassinado, uma rocha contra a qual arremeter. E se essa é a situação na literatura, a mais livre das profissões para as mulheres, qual é a situação das novas profissões nas quais vocês estão ingressando pela primeira vez? Estas são as perguntas que, se tivesse tempo, gostaria de lhes fazer. E, na verdade, se enfatizei as minhas próprias experiências profissionais, foi porque acredito que elas são, ainda que sob formas diferentes, também as suas. Mesmo quando o caminho está, em tese, aberto, quando não há nada a impedir que uma mulher se torne médica, advogada, funcionária pública, há muitos fantasmas e obstáculos, acredito, avultando em seu caminho. Discuti-los e defini-los é, creio, de grande valor e importância, pois apenas assim pode o esforço ser partilhado e as dificuldades resolvidas. Mas, além disso, é preciso também discutir os fins e os objetivos pelos quais lutamos, pelos quais fazemos frente a esses terríveis obstáculos. Esses objetivos não podem ser dados como estabelecidos, eles devem ser perpetuamente questionados e examinados.
A situação toda, tal como a vejo, aqui neste salão, rodeada por mulheres que estão trabalhando pela primeira vez na história, em não sei quantas profissões diferentes, é de interesse e importância extraordinários. Vocês conseguiram um quarto próprio na casa, até aqui, de propriedade exclusiva dos homens. Vocês são capazes, embora não sem muito trabalho e esforço, de pagar o aluguel. Estão ganhando suas 500 libras por ano, mas essa liberdade é apenas um começo. O quarto é seu, mas ele ainda está vazio. Tem que ser mobiliado, tem que ser decorado, tem que ser partilhado. Como vocês irão imobiliá-lo? Como irão decorá-lo? Com quem irão partilhar e sob quais condições? Essas, creio, são perguntas da maior importância e interesse. Pela primeira vez na história, vocês podem formulá-las. Pela primeira vez, podem decidir por si mesmas quais devem ser as respostas. Eu permanecerei aqui, de bom grado, para discutir essas perguntas e respostas. Mas não essa noite. Meu tempo acabou e devo parar. Eu sei que foi um texto longo, mas eu resolvi trazer, porque hoje eu vi cenas do 8M, onde a polícia alemã socava o rosto, os seios, o ventre de mulheres com tanta violência que eu pensei, ainda estamos em 1929. Além disso, também queria dedicar essa leitura a 3 das minhas queridas alunas e também pesquisadoras que estão em processo de escrita, lutando com seus fantasmas. Quantos fantasmas temos, não é? O tempo passa, séculos aparecem, mas a gente ainda está aqui. Quero agradecer demais a presença, gente. Sigamos, não é? Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.